Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Vamos conversar sobre felicidade. Você é uma pessoa feliz? Mas antes vamos fazer uma prece. Já preparou sua água para o tratamento? Vamos lá. Senhor Jesus, dá de teu amor, repleto de amor e de luz, o benefício para a nossa alma pequena. Dá-nos, Senhor Jesus, tua divina gema, joia rara que é a caridade do teu amor. Ilumina nossa existência pequena. Dá-nos, Senhor Jesus, a tua bênção mais serena. Ilumina-nos, orienta-nos, senta conosco e novamente ensina o teu evangelho de luz e amor, que assim seja. Muito bem, vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, instruções dos Espíritos, e intitulado A Felicidade Não é deste Mundo. Pois bem, Jesus, em toda a sua trajetória narrada pelos Evangelhos, sempre faz referência ao reino de Deus. Nas suas palavras, o reino de Deus não está aqui, nem acolá, mas está dentro do coração de cada um. Então, o reino de Deus é um estado de espírito, é um estado da alma. E quando ele diz que o reino de Deus não está aqui nem acolá, ele está se referindo aos templos de pedra. Jesus diz para nós construirmos um templo dentro do nosso coração. Ele diz que o reino de Deus está dentro do nosso coração. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, espíritos e inteligência, e nos deu o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio a gente vai fazendo nossas escolhas, escolhas boas, escolhas infelizes. E toda vez que a gente faz uma escolha errada, que resulta no mal, e segundo Joana de Ângeles, o mal é toda vez que alguém sai prejudicado, toda vez que a gente faz uma má ação, a gente adoece, porque a gente entra em dissonância, a gente sai da sintonia com o pensamento amoroso de Deus. Deus, através do seu pensamento, ele atinge toda a sua criação. Nós estamos mergulhados nesse pensamento, como afirma Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 2, intitulado A Providência. Então nós estamos mergulhados no pensamento amoroso de Deus e ele sempre está nos sustentando. Quando a gente faz coisas boas, a gente entra em ressonância com esse pensamento, e assim também com o pensamento dos espíritos de luz, a gente entra numa sintonia mais afinada com a espiritualidade maior e nos sentimos bem e a nossa vida vai melhorando espiritualmente. Porque a felicidade não é uma condição material, e sim uma condição espiritual. Há uma passagem nos Salmos que está escrito: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso daí é teologia da prosperidade. Deus é o nosso pastor, ele não nos falta, porque ele está constantemente conosco, nos segurando em suas mãos luminosas. E quando Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, quando ele fala que o reino dele ainda não é deste mundo, naquela conversa com Pôncio Pilatos, ele fala: meu reino ainda não é deste mundo. Significa que um dia será. Significa que um dia a humanidade vai melhorar de pensamentos e nós estaremos num planeta de regeneração. Hoje estamos numa transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, depois de regeneração para planetas felizes,
onde os espíritos vivenciam episódios de aprofundamento intelectual e emocional e amoroso. Por enquanto, nós estamos envolvidos com o resgate das nossas escolhas erradas do passado e até desta presente encarnação. A felicidade é um estado de bem-estar mental, espiritual e material. Então a felicidade ainda não é deste mundo, porque nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados, 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, só os encarnados. Existe muita fome, muita guerra, muito pranto e ranger de dentes. 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de problema, de algum transtorno emocional, seja depressão, transtornos de ansiedade, etc. 1 bilhão de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O suicídio ele está batendo recordes sucessivamente, porque nós estamos num parto, nas dores do parto de uma nova era. Então muitos espíritos reencarnaram como uma última chance de poder resgatar os seus débitos para com a sua própria consciência, que é sempre a nossa julgadora. É a nossa consciência que nos julga. Então a gente vive tempos de adesões. A gente adere a esta ou aquela tese, a esta ou aquela ideologia, a esta ou aquela nomenclatura religiosa. E o Evangelho de Jesus é um evangelho que prega o perdão infinito. O Evangelho de Jesus é um evangelho que prega a reconciliação entre os irmãos. O Evangelho de Jesus é um evangelho que prega a caridade acima de tudo. O Evangelho de Jesus prega o amor ao próximo indistintamente. Então, o Evangelho de Jesus é um evangelho de movimentação em direção ao outro, em direção ao próximo. O Evangelho de Jesus prega o amor comportamento, não o amor sentimento, porque esse ele se dá como um sentimento. Mas o amor comportamento ele tem que ser exercitado. Primeiro pela tolerância ao contraditório, tolerância ao outro que não pensa da mesma maneira que eu. Segundo exercício que nós podemos fazer para chegar nesse amor comportamento, além desse de tolerância, é de procurar respeitar o outro como um irmão, porque de fato somos. Fazer prece por aquelas pessoas que não concordam com a gente, que nos combate, é um valoroso elixir para que a gente não deixe a mágoa entrar em nosso coração. Não deixe o rancor habitar em nosso ser. Então aí a gente vai construindo o que Emmanuel, num livro intitulado Emmanuel, Psicografia do Chico, o que o Emmanuel chama de formação da mentalidade cristã. Uma formação da mentalidade cristã prevê que os valores do Cristo, esses que eu acabei de falar, o perdão, a reconciliação, a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, esses valores norteiam a nossa sociedade a partir de cada um de nós. Então, nas palavras de Paulo, Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso pensamento. É esse pensamento renovado, é essa formação dessa mentalidade cristã, de termos sempre em nossa ideia o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. A felicidade ainda não é deste mundo porque é um mundo materialista.
Nós valorizamos as pessoas pelos bens que elas aparentam ter. Nós julgamos as pessoas por aquilo que elas aparentam ter e não ser. Então a felicidade ainda não é deste mundo. No início eu falei 1 bilhão de pessoas infelizes, depressivas, crises de ansiedade. Nós precisamos divulgar os valores de Jesus, eles estão contidos em todas as grandes religiões. Na antiga Torá dos judeus, nos textos védicos, nas escritas sânscritas, no Novo Testamento, na Torá, no Talmud, que é a interpretação da Torá, e também no Islã, no Alcorão. O Evangelho de Jesus tem os seus pilares de caridade e fraternidade espalhado em todas as grandes religiões. Todos nós temos acesso. Todos nós que professamos uma religião, se nós fôssemos coerentes com aquilo de moral que tem as nossas religiões, nós estaríamos tendo uma mentalidade cristã. Nos colocaríamos no lugar do outro. E aí, quando a gente se coloca no lugar do outro, nossa sensação de felicidade cresce. Porque a gente se vê no lugar do outro que sofre e a gente vê que é muito tempo que a gente tem do que agradecer. Quando a gente vê os que estão sofrendo mais do que nós, a gente percebe que nós somos mais felizes que eles. E a felicidade é uma construção íntima. A felicidade é a construção desse reino de Deus, que nas palavras de Jesus não está aqui nem acolá. Então é uma construção de um reino imaterial. E é uma construção exclusivamente íntima de cada um de nós, intransferível, indelegável. A felicidade, ela é uma construção coletiva, porque o amor preconizado por Jesus, ele só se realiza na relação com o outro. Não existe o amor sozinho. Então, quando nós exercitamos o amor do Cristo, quando nós exercitamos essa mentalidade cristã, a gente vai construindo dentro de nós os alicerces desse reino imaterial, esse reino de Deus. A nossa jornada ela é coletiva. Nós aprendemos em grupos sociais. O primeiro deles, a família. Mas a evolução, ela é individual. A gente caminha junto, mas os resultados sempre são individuais. E quando um está melhor, volta para ajudar aquele que está mais atrás na jornada evolutiva. Assim são os espíritos missionários. Assim, por exemplo, são os nossos pais, que aceitaram receber nós nessa presente encarnação. Não quero dizer que eles são mais evoluídos que a gente, mas estavam numa situação em que puderam se sacrificar e nos receber em sua família. E aí um vai ajudando o outro. E depois a gente vai trocando os papéis. Eu fui filho, serei pai, serei avô. E assim eu vou cuidando de quem cuidou de mim. E a solidariedade é uma grande corrente do bem. Você cuida de mim, eu cuido de você. É esse o grande tesouro que o Evangelho nos traz. Que nós precisamos uns dos outros sempre, sempre. E essa é a base da construção da felicidade, o reino de Deus, que ele é baseado na reciprocidade e no amor. Deus, através do seu pensamento amoroso, ele abraça cada um de nós e ele se utiliza de cada um de nós para que faça a sua vontade.
E a nossa sementeira, ela é livre. Nós que escolhemos as sementes que vamos semear durante a nossa existência. Mas a colheita é obrigatória. Então, se você semeia vento e tempestade, certamente vai colher dor e pranto e ranger de dentes. Mas se você semeia solidariedade, ajuda ao próximo, boas coisas, nem que seja pouquinho de cada vez, a sua vida vai ser mais feliz, menos triste. Então, essa é a mensagem do Cristo. Pratique bons atos, bons pensamentos, boas palavras. Faça um mundo melhor a partir de você. Essa é a mensagem de Jesus. E o Lar Espírita Luz e Amor, ele é um cantinho de luz nessa terra de nosso Deus. Lá você pode frequentar os cursos, entender mais o que é essa doutrina libertadora, que nos revela que a morte não existe, que nos revela que Deus é infinitamente bom e justo, que Ele vai dar todas as oportunidades para que nós possamos nos redimir, todas as oportunidades. Sempre. Porque Jesus nos criou, nos educou como irmãos menores, para que nós pudéssemos nos apropriar de seus ensinamentos, de seu evangelho, que mostra que Deus é infinitamente bom e justo, que mostra que Deus é amor, e o amor jamais se cansa de seus filhos. O amor tudo sofre, tudo suporta. Deus é amor. E o Lar Espírita Luz e Amor é um cantinho de luz na escuridão da tristeza. Venha para o Lar Espírita Luz e Amor. Faça tratamento, participe das palestras, faça curso. Temos livros novos, livros usados. Venha nos conhecer. Venha ajudar a construir um mundo melhor, um mundo mais feliz. Fica com Deus. Até mais. Te espero no Lela. Até lá.